Vitor Pereira fez a maior trairagem da história do Corinthians. Olha que tivemos algumas trairagens na história do Corinthians ao longo do tempo, né, Vessone? Estou lembrando agora do Ricardinho. Mas... o Ricardinho foi uma coisa mais profissional, né? Ele recebe uma proposta absurda do São Paulo, financeira e tal. O que acontece com o Vitor Pereira, ela acabou sendo uma traição, e na minha visão, uma traição burra. Por quê? Ele comunica aqui internamente, falou assim, ó, esse elenco aqui, eu arrastei ele em 22. Em 23 eu não consigo mais. Ou a gente revigora isso daqui, dá um jeito nesse monte de jogador mais veterano e traz uns caras tal, ou não dá para trabalhar em 23. Vocês vão sofrer muito, a gente sofre muito. Quando ele percebeu que a diretoria, ó, não temos dinheiro para contratar outros jogadores, são esses daí, eles não vou ter dinheiro para pagar rescisões e tudo mais, ele falou, quer saber? Tô pulando fora. Ao invés dele ser honesto com o torcedor e falar, ó, é o seguinte, eu não me enquadro no projeto 23 do Corinthians. Eu estava pensando numa coisa, a diretoria não vai conseguir fazer, para mim não dá, eu estou indo embora, eu queria reformular e não vai ser possível, e assim eu não permaneço. Se ele faz isso, tá tudo certo, cara. A torcida ia amar esse cara pro resto da vida, ele ia ter sido sincero, o que acontece? Ele vai embora, tá conveniente para ele o lance lá da sogra e tudo mais, e para a torcida também, para a diretoria também, ok. Nesse meio tempo, antes dele embarcar de volta para Portugal, ele tá passando férias na Bahia, o Flamengo liga e fala, eu quero você, tal, vai até a Bahia, conversa com ele, um salário absurdo, uma multa rescisória absurda, ele olha e fala, cara, eu tenho ganhar um Mundial em 1 mês e meio, 2, eu tenho mais Supercopa do Brasil, super não sei o que para disputar, eu consigo 3, 4 títulos em 5 meses, num elenco fortíssimo, um clube cheio de dinheiro, eu vou ficar. E aí o mundo cai na cabeça dele. Porque se ele tivesse sido honesto e falado a verdade que era, o que esses caras querem para 23, eu não posso, eu não quero, eu não vou... E ele estava certo, né? Porque o Corinthians se arrasta. Não, ele estaria coberto de razão. Acho que se ele pudesse, viu, voltar atrás para falar o que ele precisava ter falado, acho que ele teria feito. O problema é que ele não contava com essa proposta do Flamengo. Exato, e aí ele sai como o mentiroso da história, ele sai como o traíra da história, e ele não precisava ter saído. Se ele tivesse falado a verdade, sabe o que ia acontecer? Esse ano arrastado de 23 do Corinthians, a gente ia falar, o Vitor Pereira tinha razão, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, a gente ia passar os 12 meses falando, o VP avisou, o VP avisou, o VP avisou. Ele não foi, jogou a real pro torcedor, foi só falar depois lá em palestras aí em Portugal, uma entrevista ou outra, aí ele foi jogar a real, mas aí era tarde demais. A entrevista que bombou mais aqui em Portugal, pós-passagem, foi exatamente para nós. Teve um dia que eu estava passando muito mal, quem foi fazer foi a Carol Albuquerque, nossa repórter de imagem, eu mandei as perguntas para ela, e ela fez essa entrevista, e ele fala de novo no tema, tenta explicar, só que eu acho que o Vitor Pereira tem um grande problema, Vessone, que é uma arrogância em vários momentos e que colocam ele de uma forma do que ele não é. O Vitor Pereira, quando ele foi contratado, eu entrei várias vezes ao vivo na TNT Esportes para falar sobre a contratação, quem era o Vitor Pereira, e na minha cabeça fazia todo sentido, porque ele tem muito a ver com o Corinthians, não só como treinador, como pensamento de time, mas também como história de vida. Vitor Pereira veio de uma comunidade pescatória aqui perto do Porto, né? Enfim, é um cara que veio do nada no futebol, que inclusive teve dificuldades financeiras no início da vida, e um cara que foi crescendo e foi ganhando o seu dinheiro justamente, fez bons times aqui, bons trabalhos em Portugal. Em 2 temporadas ele perdeu um jogo só com o Futebol Clube do Porto, e o torcedor do Porto não gostava muito dele, porque tinha sido pós-Vilas Boas, então falava, o Vitor Pereira não bota o time para jogar bem, que nem o Vilas Boas colocava. Só que depois o torcedor do Porto, o adepto portista, se arrependeu de ter criticado, porque depois do Vitor Pereira o time entrou numa fossa aqui, num período muito, muito ruim, que o Benfica teve uma hegemonia, quase vencendo o campeonato 5 vezes seguidas. Então, assim, o Vitor Pereira tem o seu valor, é muito bom treinador, só que eu acho que essa arrogância, essa petulância, muitas vezes, com declarações, com postura e
no pior dos casos, no pior dos cenários, o que ele fez aí nessa transição de Corinthians para Flamengo, colocou talvez um ponto final dele em qualquer clube brasileiro. Porque ele conseguiu brigar com as duas principais torcidas, né, Vessa? Ele conseguiu sair mal do Corinthians e sair pior ainda, que era difícil, do Flamengo, né? É isso. Ele conseguiu o prazer de trabalhar nos dois clubes mais populares do país e conseguiu sair dessa maneira exatamente da maneira ruim dos dois. Uma coisa que eu gostava dele, e aí é que fica realmente entre uma linha tênue entre ser muito sincero e ser arrogante. Ele, de vez em quando, punha o pé na canoa na arrogância, tinha hora que ele era só no super sincero. E ele chegava a falar em coletiva, time de barriga cheia, do jeito que esse comportamento daqui para frente eu não aceito. Bom. Os jogadores ficavam bravos até, e eu gostava dessa postura dele. O jogador perde uma bola tentando driblar, o que ele fez não se faz. Ele tá errado, ele precisa ser. Ele falava desse jeito, e o torcedor gostava muito dessa transparência, que de vez em quando ele ia para essa canoa da arrogância, você tem razão mesmo.